E eu quero convidar você nesse momento, não apenas para a gente adorar junto, claro, mas também para você receber um pouquinho da palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Talvez você está me assistindo em casa, no leito de hospital. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Eu vou ler com você aqui o Salmo 133, diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes, e também como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção e Ele dá a vida para sempre. Olha só que coisa maravilhosa. O texto está dizendo para mim e para você que a adoração ela é importante, claro, muito importante na nossa vida, mas também a comunhão. E existem aqui pelo menos dois benefícios que um cristão ele pode experimentar por causa da comunhão. O primeiro, o texto bíblico diz que a comunhão traz cura para a minha e para a sua vida. O texto bíblico diz que é como óleo que desce sobre a barba de Arão, né, e toca até a orla dos seus vestidos. E o óleo do Antigo Testamento ele tinha essa função de consagrar as pessoas, mas ele também tinha a função de curar, ele era usado como instrumento de cura. Então, muitas vezes nós estamos doentes na nossa vida, estamos doentes no nosso coração, né, cheio de feridas, cheio de amargura, né, com ressentimento, com raiva das pessoas, mas o texto bíblico diz que é exatamente a comunhão que nos ajuda a sermos curados nas áreas de fragilidade do nosso caráter, né? Pensa bem, olha só, muitas vezes a nossa vida e a vida de uma outra pessoa é como uma faca, né, e ferro que fica ali se lixando, mas é assim que a nossa vida cresce, né? Muitas vezes a gente pensa que a melhor coisa é o isolamento, fala, não, eu quero viver sozinho, né, não quero nem saber, vou ficar na minha, não quero conversar com ninguém, né? Ou então a gente entra no culto, sai do culto sem cumprimentar ninguém, sem permitir que ninguém entre na nossa vida, e a gente também não quer entrar na vida de ninguém. Mas na verdade o texto bíblico diz que é quando a gente se abre para a comunhão, que Deus então ele pode sarar o meu coração, pode sarar o seu coração. Então, em primeiro lugar, eu quero desafiar você, se abra para a comunhão e deixa Deus sarar a sua vida, deixa Deus curar o seu coração, deixa Deus livrar você do ressentimento, da amargura, da raiva, da falta de perdão. Se você está me assistindo aí hoje e está guardando raiva, está guardando amargura, ó, plena segunda-feira eu sei guardando raiva de pessoas, deixa eu dizer algo para você, guardar raiva de alguém é a mesma coisa que você tomar veneno para outra pessoa morrer, não vai resolver. Então libera perdão, querido, viva em paz, viva em alegria, viva em felicidade, viva em esperança, tá bom? E o segundo benefício que o texto nos ensina aqui da comunhão é que a comunhão ela traz vida a áreas que estão mortas do nosso coração. O texto diz que a comunhão é como o orvalho do Hermon que vai descendo, vai escorrendo no monte. O texto diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon, ele é o monte mais alto de Israel, né? E ele fica grande parte do ano congelado. Mas uma parte dessa geleira sempre derrete, vai escorrendo pela montanha. E essa água que derrete e escorre pela montanha, lá no final desemboca formando o Rio Jordão. E é essa água que é responsável então por fazer o monte florescer, por fazer com que as áreas que estão mortas, a natureza que está morta no monte, ela possa então ter vida, ela possa então florescer. A comunhão faz isso na minha vida, a comunhão faz isso na sua vida, faz áreas mortas do nosso coração florescerem, faz áreas mortas do nosso coração terem vida novamente, né? Eu vejo assim muito claramente o exemplo do apóstolo Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, Paulo fala assim, saudai-os da casa de Onesíforo, porque muitas vezes eles me reanimaram no Senhor. Então Paulo, ele fala que em alguns momentos ele se sentiu fraco, se sentiu cansado, se sentiu sem vida, né? Pensou em desistir. E Paulo vai dizer que os da casa de Onesíforo, o pessoal lá daquela família, então, foi responsável por encorajar, por animar o coração de Paulo. Então, o texto bíblico também diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Em Eclesiastes diz que se a gente estiver juntos, quando o inverno chegar, um aquece o outro, mas se estiver sozinho, quem é que pode aquecê-lo? Né? O texto diz que se a gente cai e estiver sozinho, quem pode levantar? Mas se a gente está junto, um pode levantar o outro, né? Destacando a importância da comunhão, destacando a importância de nós termos relacionamentos que podem gerar vida no meu e no seu coração. Talvez você esteja me assistindo e seja aqui de Lagoinha e eu vou te fazer uma pergunta, né? A pergunta para você é, você já está em uma célula?
Você já está frequentando uma célula? Qual que é a sua célula? Quem que é o seu líder? Quem que é a pessoa responsável por semear sementes de vida no seu coração? Ou se você não é de Lagoinha, é de um outro estado, talvez até mesmo de um outro país, você está me assistindo agora pela Rede Super, assistindo aí o programa Fé, quem é a pessoa que está semeando sementes de vida no seu coração? Semeando sementes que vão florescer esperança, vão florescer paz, vão florescer alegria. O texto diz que a comunhão faz isso. A comunhão, ela gera vida, né, no meu e no seu coração. E talvez você fale assim, pastor Vinícius, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, sabe, eu entro na igreja, saio da igreja, não converso com ninguém, eu não tenho ninguém investindo na minha vida. Então, primeiro conselho para você, você precisa orar. Peça a Deus, Deus, coloca pessoas na minha vida, né? Porque se a gente se abre para qualquer pessoa, a gente está correndo também um risco de, infelizmente, termos mais prejuízos do que benefícios na nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente fala assim, moxa, eu estou precisando de uma amizade, estou precisando de uma companhia, e às vezes você se abre para uma pessoa pensando que aquela pessoa vai fazer bem para você, e a pessoa acaba fazendo mais mal do que bem. Então, olha só, meu conselho, ore a Deus, né? Tem uma palavra que a gente fala lá no seminário Teológico Carisma, onde eu sou um dos professores, a gente fala o seguinte, que Deus, ele coloca conexões divinas na nossa vida, pessoas que têm a ver com o nosso chamado, têm a ver com o propósito que Ele quer que a gente cumpra nessa terra. Então, olha só, minha primeira dica para você nesse dia, ore a Deus. Se você não tem essas pessoas, peça, Senhor, coloca pessoas que o Senhor vai usar na minha vida para sarar a minha vida, pessoas que o Senhor vai usar na minha vida para semearem vida em áreas que estão mortas, né? Gente que vai ajudar você a ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar os seus projetos, tá bom? Faça isso. Segundo, ore a Deus para que você seja essa pessoa, porque melhor do que termos uma pessoa para fazer isso na nossa vida é a gente ser esse tipo de pessoa, né? Talvez você está sozinho e você tem tanto para dar, né? Diz a minha mãe que sempre nós temos algo a semear na vida das pessoas. Não existe uma pessoa que não tenha nada que não possa dar, né? Não existe uma pessoa que você não possa aprender algo de bom com ela. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, inclusive você que está me assistindo. Você tem coisas boas para passar para a vida de outras pessoas. Então, ore a Deus, fala, Deus, me faz ser instrumento de vida, me faz ser instrumento de cura na vida de outras pessoas, tá bom? Então, primeiro, Deus coloca pessoas que vão ser instrumento de vida, pessoas que vão ser instrumento de cura na minha vida. Segundo, faz essa oração aí agora, não espera para fazer depois não, tá bom? Enquanto eu estou falando aqui, você já começa a orar, já fala, Deus, põe gente na minha vida para me curar, põe gente na minha vida para semear a vida na minha vida. Segundo, faça uma oração, Deus, que eu seja instrumento de vida e de cura na vida de outras pessoas. E terceira dica, para a gente encerrar aqui esse tempo tão gostoso, olha só, se abra para novos relacionamentos, tá bom? Aí você fala assim, pastor, já me frustrei tanto, talvez você está me assistindo, foi abandonado pelos seus pais, foi abandonado pelo seu marido ou pela sua esposa, foi traído na igreja, foi traído no seu ambiente de trabalho, você fala, pastor, estou traumatizado com isso. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, nem todo mundo é igual. Se abra para o novo, se abra para o diferente, deixe pessoas entrarem na sua vida, sabe? Não se amolda a esse individualismo do nosso século, não. Se abra, viva em comunhão e deixe Deus, então, usar pessoas para mudar e transformar o seu coração, tá bom? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.